Olá, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, e como combinado, e dado que o calendário acadêmico está muito apertado, a gente precisava ajustar um pouco, e recuperar, bom, vamos falar, não é recuperar, distribuir as aulas durante o período acadêmico. Teve duas aulas que ficaram soltas no calendário acadêmico. E o motivo era porque justamente esta semana coincidia feriado terça, que a gente tinha aula, e na quinta, certo? Bom, felizmente teve um movimento do feriado para sexta-feira, o feriado que era da terça-feira passou para sexta-feira, então a gente conseguiu ministrar a aula na terça-feira sem problema. Porém, ali ficou uma disciplina para a gente redistribuir. Então, como combinado, tá? Essa aula, esta que eu vou ministrar agora, e ela vai ser somente aula de exercício, somente. Tratando os assuntos que vem a gente estudando até agora, de limites, de limites de sequências numéricas, tá? Somente exercícios. E eu vou começar simplesmente com um resumo das coisas que a gente já tem estudado, né? Somente o resumo, de novo. A ideia é simplesmente, a ideia desta aula é simples, fixação dos conceitos e dos resultados que temos. Beleza? Pois bem, então vamos lá. Vou começar aqui. Olha, número 14. Acho que eu vou chamar, eu gostei desse nome. Aula de fixação de conceitos e propriedades das sequências numéricas. Tá? Sequências numéricas reais. De novo, repetindo. Eu não vou em nenhum conteúdo novo, somente vou trabalhar com esse conceito. Aliás, porque na próxima aula, que é a aula da terça-feira, na aula 15, eu vou começar com limites infinitos, tá? E séries numéricas. Então, vamos lá. Então, a primeira parte vai ser o lembrete. Então, escreve lembrete. Só para fixar os conceitos. A primeira coisa é definição de limite. Tá? Então, vamos começar com uma sequência. Deixa eu reduzir um pouco. Ou seja, X seria uma sequência. Uma sequência numérica. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer é dominar o conceito de limite. Tá? Então, lembremos que, por definição, dizemos que o limite da sequência é igual a ele, vamos dizer ele, se somente se, isto é, por definição, tá? Por definição, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um n0, número natural, tal que xn menos ele, se estritamente menor que epsilon, para todo n maior que n0, tá? Isso é definição, tá? Isso é simplesmente a definição. Aí vamos aproveitar para incluir, vale a pena já começar a incluir a nossa frase mais usada na disciplina, para n suficientemente grande, tá? O que quer dizer isso? Isso é equivalente a dizer
Uhum. Isso equivalente a dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, a propriedade de que x, o valor absoluto de xn menos L é menor que epsilon, para todo n, todo n suficientemente grande. Vamos chamar atenção nesta frase. Para todo, se a gente vê isto aqui, está aqui, certo? Não mudou nada. E esta parte daqui está contida aqui, né? É a mesma coisa. A gente repetiu essas informações. Tudo bem. Ou seja, a única mudança, as mudanças aí são exatamente o fato de existir um N0, com essa propriedade, e que vale para todo N, certo? Só que esse para todo N, esse aqui para todo N já está aqui, né? Certo? Essa informação está aí. Então, quando a gente fala que vale para todo N estritamente maior que zero, quer dizer exatamente isso que eu destaquei em roxo, né? Ou seja, que existe um N0, existe um natural, tal que a condição que estamos tratando, ela vale para todo N maior que N0, certo? De novo, aquela frase que eu uso bastante em sala de aula, a gente vai controlar a cauda da sequência. Eu vou me preocupar com os primeiros, será? A gente poderia dizer, não, mas 2023, eu vou me preocupar pelos primeiros 2023, a resposta é não, porque a gente vai se preocupar pelo infinito. Até 2023, nossa sequência pode ser muito doida, muito caótica, mas tudo bem. Só me vou interessar para os números, para a cauda da sequência, certo? Esse N0 poderia ser muito grande, por isso a gente fala suficientemente grande. Tá? É uma frase muito estratégica, né? Uhum. Ok. Agora vou aproveitar para fazer um comentário aqui, tá? Pra gente frisar. Pela definição, vou fazer essa observação. A observação é assim, segue na definição que o fato do limite de xn ser igual a ele, isso é equivalente a dizer que o limite do x, do valor absoluto de xn menos ele, ser igual a zero. Isso aqui seria uma nova sequência. Só que quando eu vou aplicar a definição, seria como subtrair zero aqui, certo? Seria a mesma coisa. Segue da definição. Também segue da definição que o limite da subtração de xn com ele também é zero, né? Então, se a gente vai provar que algum limite é zero, a gente poderia simplesmente provar alguma dessas três. Ah, mas isso é útil às vezes. Às vezes é mais útil usar isso aqui, é mais frequente, né? Usar essa daí do que usar a própria definição de limite. Às vezes é mais conveniente, tá? Só uma dica aí para que vocês fiquem de olho nessa observação, tá? Beleza. Que outra coisa a gente poderia relembrar? Tá, dizemos que quando existe ele, né, esse é mais um comentário que vale a pena, que é o conceito de convergência, né? O conceito de convergência
barra divergência, né? Eu vou botar isso em outra cor para não atrapalhar a observação. Entendeu? Então, convergência e divergência, que é simplesmente quando o limite da sequência é igual a ele. É um número real, ou seja, é um número tal, então a sequência é convergência. É convergente. É convergente e converge para ela. A gente usa essas duas frases. Uma das duas. Converge, basta simplesmente afirmar que converge, né? Às vezes nem interessa que é limite, mas importa que o limite exista, né? Caso contrário, a sequência é divergente. Muito bem. Uhum. Como eu falei, é somente fixar os conceitos. Uhum. Agora bem, vamos lá. Temos alguns critérios de desigualdade. Tá? Vamos lembrar os critérios de desigualdade. Critérios para desigualdades. Desigualdades. Uhum. Tá, então, o primeiro diz assim, ó, se eu tenho, primeiro, se o limite, ó, txn é igual a, uhum, se minha sequência converge, e eu tenho que, por acaso, existe um número menor por cima de A, isso implica que a cauda da sequência vai ser menor que B, certo? Como que a gente traduz isso? Para todo N suficientemente grande. Vou pegar, copiar, colar essa frase que a gente usa bastante. Agora, se B é menor que A, isso implica que a cauda da sequência também vai estar dominada por baixo por B, para todo N suficientemente grande. Segunda propriedade, o segundo critério de desigualdade. Ah, se eu tenho aqui duas sequências, se eu tenho duas sequências convergentes, se eu tenho duas sequências convergentes, sequências convergentes, tais que xn é menor ou igual que yn para todo n suficientemente grande. Ah, para todo n suficientemente grande, então o limite
de xn é menor ou igual que o limite de yn. E, pessoal, eu já vi isso várias vezes, a gente já discutiu isso, já deu vários exemplos sobre isso, que a gente poderia tirar, trocar esta daqui, certo? Por simplesmente um menor estrito. E mesmo assim, isso aqui não vai mudar. É menor ou igual, tá? Ou seja, o fato que a sequência seja dominada por uma outra sequência, certo? Dominada superiormente por uma outra sequência, não garante que os seus limites vão ser dominados, vão preservar a desigualdade. Isso vale para menor, menor ou menor estrito também. Para não repetir, está repetindo tanto, né? Aproveitar melhor estado. Muito bem. Terceiro critério de desigualdade. Sanduíche. Isso. O teorema do sanduíche. De novo, eu começo com duas sequências. Começar assim. Eu vou começar com duas sequências. YN, desculpa, XN, YN convergentes. Faz que Xn seja menor ou igual que Y. Xn menor ou igual que Zn menor ou igual que Yn. E repetir a nossa frase padrão. Para todo N suficientemente grande. Ah, aliás, eu esqueci de colocar o N em todas, né? N, para todo N suficientemente grande. Então, que afirma o teorema de sanduíche, é, se o limite de xn é igual ao limite yn, ou seja, que o limite pela esquerda e o limite pela direita, a sequência da esquerda seria igual ao limite da direita, então os três limites são iguais. Tá? Esses são os critérios que provamos de critérios para desigualdades. Desigualdade de sequência numérica. Tá? São realmente três, né? Mas são três critérios de desigualdade potentes, né? Beleza. Depois disso, tratamos critérios de operações com limites, operações de sequência. São critérios de operações de sequência. Operações. Sim, operação, uma produto, sei lá. A primeira e muito útil, que a gente já vem usando, a gente já aplicou ela muitas vezes, é a seguinte. Eu vou considerar uma sequência, eu vou considerar duas sequências. Tá? Eu vou considerar a sequência xn e yn. Eu considerar essas duas sequências. A primeira, eu vou pedir que o limite seja zero. Para chamar mais atenção mesmo. Eu vou pedir que a primeira sequência tenha limite zero, tá? Essa vai ser a primeira coisa que eu vou pedir. E eu vou pedir que a segunda sequência seja limitada.
Tá, então eu vou pegar duas sequências. Uma que converge para zero e outra que seja limitada. Pode não ser convergente, pode ser divergente, sim. Ela pode ser limitada e não divergente. E não convergente. Ou, por exemplo, a sequência menos um, a potência n. Ela é limitada por um e menos um, certo? E o limite não existe. Tudo bem. Com essas duas condições, a gente garante. Vou usar outra cor. Também chamar a atenção mesmo. Quase igual. Com essas duas condições, com essas duas condições, em simultâneo, eu garanto que o limite da multiplicação dessas duas sequências é igual a zero. A gente pode garantir isso. Esse foi nosso primeiro critério de operações. Segundo critério de operações, e eu considero, eu vou começar aqui, eu vou pedir como que a gente foi, faz, soma, produto, tá. Consideremos duas sequências. Consideremos xn e yn convergentes. Uhum. Eu vou repetir isso. Copiar. Tá. O que que afirma o teorema? Pessoal, a gente tem duas sequências, ou seja, a gente pode somar termo a termo cada sequência, né? Cada, a gente pode fazer a soma de cada termo, o enésimo termo da x, o enésimo termo de y. A pergunta é, beleza, se a gente pode fazer isso, o que acontece com o limite? O que que eu poderia falar do limite? O que que eu posso afirmar do limite? Então, o teorema afirma que é igual ao limite da soma. O limite é um operador aditivo. Ele distribui com a soma. Mesma coisa com o produto. Tá? Pegar tudo. A gente considera duas sequências. Tá? Eu posso fazer a mesma brincadeira com multiplicação. Então, eu posso multiplicar xn, yn. Multiplicação de sequências termo a termo. O que que eu posso afirmar do limite? Será que eu posso dizer alguma coisa sobre a multiplicação de sequências? Sim. O critério que a gente provou é que isso era igual, o limite distribui, né? É o produto do limite da primeira sequência com o limite da sequência. Mas, cuidado, que a gente para poder aplicar esse critério, precisa que as duas sequências sejam convergentes. Estou avisando, cuidado, porque muita gente erra nesse ponto na hora de fazer exercícios e pior ainda, erra na prova. Em relação à divisão, a gente pode fazer a divisão também. Não, a gente não provou para a divisão, a gente provou para um dividido y em. O que que a gente pode dizer do limite? É a mesma pergunta. O teorema afirma, a gente provou que é igual a 1 dividido o limite, certo? Era y sub n. O teorema afirma que a gente pode colocar
o limite no denominador. Sob uma condição, que isso não seja zero, para evitar divisão por zero. Isso aqui, porque eu coloquei em vermelho. Desde que o limite da sequência y seja diferente de zero, justamente para evitar divisão por zero. A gente provou isso aqui e surgem perguntas, mas tá aí, o que que acontece com a subtração? Então, a gente pode estender esses resultados de uma forma mais natural. Como é que a gente estende isso? Vou chamar isso de 3. Alguns corolários. Não. Exemplos. Vou chamar eles de exemplos, tá? Ou consequências. Não sei como chamar eles. Vou chamar eles de exemplo por ser uma aula de exemplos, tá? Se a gente conseguir... Não, vou estender, vou continuar aqui. O que que acontece com o limite da subtração? Tá? Mas antes, o que que acontece com o limite? Vou fazer direitinho ali. O que que acontece com o limite da subtração? E se a gente faz a continha direita, isso aqui seria igual ao limite de xn mais sequência menos yn, certo? Que, por sua vez, é igual... Se a gente repara, essa sequência aqui, ela é convergente. Mas por que é convergente? Porque converge com o produto. Ou seja, isso aqui é igual ao limite de xn mais o limite de menos yn. Aqui a gente tem menos 1 vezes yn, que seria a mesma coisa que o limite de xn mais menos o limite de yn. E, portanto, isso é igual ao limite de xn menos o limite de yn. Não precisamos provar para subtração. Ele é consequência imediata dos dois primeiros itens, né? E aí? O que acontece com a divisão? É a mesma coisa. A gente não precisa fazer uma prova somente para a divisão, porque ele é consequência da multiplicação e da preservar inverso. Como? Tá, tudo bem. O que a gente prova. Reparem que são exercícios, né? São exemplos. A gente tem que... Isso daqui é igual ao limite de xn vezes 1 dividido por yn, certo? Que a sequência é convergente desde que o limite seja diferente de zero, se a gente precisa impor esta condição. Se isso aqui seria igual ao limite de xn vezes o limite de 1 dividido por yn, que seria igual ao limite de xn vezes 1 dividido o limite de yn. Vamos colocar aqui para não esquecer. Desde que o limite de yn seja diferente de zero, né? Só para não esquecer. Beleza. E por fim, sob essas condições, isto é igual a limite do numerador dividido o limite do denominador. Se o limite distribui com a divisão. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Esta primeira parte, que é o resumão das propriedades e limites. Acho que
Sempre é bom reforçar, fixar as ideias, né? E no próximo vídeo eu vou começar já com os exemplos. Até daqui a pouco.